para os nossos corações, porque aquele que ministra também é ministrado quando ministra a palavra do Senhor. Aquele que louva também é ministrado quando louva. E eu quero tomar como base o texto do livro do sábio Salomão, livro de Eclesiastes 9 e 8, bem conhecido dos irmãos da igreja. Você que ainda não tomou a sua decisão, queira Deus que o Espírito Santo nesta manhã possa te convencer da justiça, do pecado, do juízo e da grande necessidade que você tem de aceitar a Cristo como seu único, legítimo e suficiente Salvador. Você que já é crente em Cristo Jesus, que Deus ele venha colocar temor para que nós venhamos a permanecer nesse caminho, andando de maneira correta, andando do modo digno em que se deve andar. Eclesiastes 9 e 8 diz assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Repetindo, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Eu louvo a Deus por esse texto que nós lemos, porque é da vontade do Senhor que nós venhamos nessa manhã aprender um pouco sobre as vestes, o óleo sobre a cabeça. A palavra do Senhor, ela fala que, ela afirma em que Salomão, ele foi o escritor desse livro. Na verdade, Salomão escreveu 3 livros, sendo o primeiro deles o livro de Cânticos, ou Cantares de Salomão. Ele escreveu aquele livro na sua força, no seu vigor, quando estava apaixonado pelaquela mulher morena, queimada pelo sol, um símbolo de Deus para Israel, de Cristo para a igreja, mas também ali mostra um homem na sua idade, no seu vigor. O livro de Provérbios, o segundo livro que ele escreve com a idade madura. Era um homem consciente, era um homem observador, porque o proverbista, ele não enxerga o mundo como nós enxergamos. O proverbista, ele observa os detalhes, ele observa uma formiga, ele observa um gafanhoto, as plantas, a natureza, e dali tira lições de vida para a nossa vida. Ele escreve aquele livro quando ele está na idade madura. Todavia, Eclesiastes é o livro, o texto que nós tomamos como base é nesse livro. Ele escreve na sua idade avançada, já próximo de sua morte. Alguns chegam a dizer que é o livro da maior sabedoria de Salomão, Eclesiastes. No final desse livro, se nós observarmos o livro inteiro, do começo ao final, nós vamos ver a palavra vaidade, tudo é vaidade. Ele começa a falar sobre o tempo. Ele começa a falar que existe tempo para todo o propósito de Deus. Ele fala algumas coisas que são um verdadeiro paradoxo. É melhor estar na casa onde há luto do que numa casa onde há festa. Porque ali na casa onde há luto, se observa o final de todos os homens, e ali colocamos a nossa consciência e pensamos naquele momento, no momento que todos nós teremos que enfrentar. Mas quando chega no capítulo 9, número 9 e 8, ele fala algo que queremos refletir nessa manhã. Ele diz: em todo período, em todo tempo, sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o azeite, o óleo sobre a tua cabeça. Eu quero tomar 2 pontos nessa manhã, cuidando das nossas vestimentas ou das nossas vestes. A guisa de introdução, as vestes que eu estou falando aqui não são materiais, são vestes espirituais. E quando nós falamos em vestimenta, a vestimenta ela tem uma função que ela serve para cobrir a nudez.
A vestimenta tem a função de aquecer. A vestimenta também tem a função de proteger do calor, de proteger do frio. A vestimenta tem a função de beleza, para embelezamento. Tem a função de ocasião, numa festa, de um lugar. E também a vestimenta é algo cultural. Então, quando nós falamos de vestimenta, estamos falando sobre algo que todo ser humano tem e precisa ter. A ocasião da veste depende do lugar, depende do horário. A ocasião da veste depende do momento em que estamos inseridos ali. Ninguém vai para um banho de paletó e gravata, de vestido longo. Se vai para um banho com trajes de banho. Se vai para uma igreja com trajes decentes de ir para a igreja. Uma pessoa se veste de maneira decente, como se deve se vestir. Mas todos nós, como o texto afirma, temos mais que um traje. Temos mais que uma vestimenta. E o proverbista, quando ele escreve, o sábio Salomão, quando ele escreve, ele diz: em todo período, em todo momento, em toda a sua vida, em todos os horários, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano, em todo tempo, as tuas vestes sejam alvas. Elas não podem ser manchadas. Elas não podem ser contaminadas. E ele diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o azeite sobre a sua cabeça. Então, por se não vejamos, ele diz: as tuas vestes. Observe que veste não está no singular. Por mais pobre que seja uma pessoa, ela não tem apenas uma vestimenta. Ela tem mais que uma. Então ele fala no plural, as tuas vestes. E eu quero falar nessa manhã algumas vestes que são necessárias para o crente, para uma pessoa que deseja morar um dia com Cristo. Se você não aceitou a Cristo ainda, se você ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador, aqui vai algumas lições para nós que já somos crentes e para você que ainda não tomou uma decisão em aceitar a Cristo como seu único, legítimo e suficiente Salvador. A primeira veste que nós precisamos, seja você quem for, você pode ter o mais alto padrão social, o mais alto padrão econômico, você pode morar debaixo da ponte, você pode morar no palácio, mas toda pessoa ela precisa dessa primeira veste. A primeira vestimenta que o ser humano precisa é a vestimenta do perdão. A Bíblia diz que lá no Éden, quando o homem caiu, quando o homem falhou, quando o homem pecou, que Deus havia dado a ordem para Adão, que ele poderia comer de todos os frutos das árvores daquele jardim, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia diz que quando Adão, iludido por sua mulher, que por sua vez foi enganada pela serpente, ele come daquele fruto, ele peca contra Deus. Diz que os olhos deles se abriram, ele percebeu que estava nu. E pela viração do dia, como era de costume, Deus aparecia. E quando Deus aparecia, que Deus ia conversar com ele, porque a palavra do Senhor diz que quem aparecia ali era Jesus. Deus nunca foi visto por ninguém, mas a Jesus Cristo que está em seu seio, esse se deu a conhecer. João afirma que quem aparecia era o próprio Jesus. Então, quando ele aparecia ali, na sua forma teofânica, quando ele aparecia para conversar com Adão, a Bíblia afirma que Adão se escondeu nesse dia. Foi um dia diferente, foi um dia de vergonha. E ele disse: Adão, Adão, onde estás? E Adão responde: Senhor, eu percebi que o Senhor passeava pelo jardim. Eu tive vergonha, eu me escondi de ti. E Jesus diz: por que te escondesse? Porventura comesse da árvore do jardim? Quem foi que disse para você que você estava nu? Como foi que você chegou a essa conclusão? Como você percebeu? E o próprio Adão, ele confessa que pecou. O próprio Adão confessa que errou. O próprio Adão agora, ele começa a se justificar sobre o pecado que ele havia cometido. E ele faz para si roupa de figueira, mas a roupa de figueira não serve para cobrir pecado.
Roupa de figueira não perdoa, roupa de figueira não cobre nudez. Roupa de figueiras, de folhas de figueira, ela não cobre aquilo que o pecado faz com que se tenha entendimento de amostra, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Jesus então preparou um cordeiro e fez roupa de pele de cordeiro ali. Está a primeira tipificação do sacrifício de Cristo para a nossa vida. Quando o cordeiro, para cobrir a nudez, para cobrir o pecado, para perdoar a vida de Adão, ele teve que morrer, ele teve que ser sacrificado, ele teve que pegar a pele daquele cordeiro e cobrir as vestes. Isso indica que a primeira coisa que temos que ter é o perdão de Deus sobre a nossa vida. Se uma pessoa vive, você pode ser quem for, mas se uma pessoa vive nessa terra sem ter certeza que seus pecados são perdoados, ou que foram perdoados através do sangue do cordeiro, você precisa de maneira urgente dessa vestimenta. A primeira vestimenta que nós precisamos não é de um paletó bonito, não é de uma roupa bela, de uma roupa cara, mas a primeira vestimenta que todos nós precisamos são as vestes de perdão que o Senhor tem otorgado para mim e para você, através do sacrifício do Calvário, quando o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, deu a sua vida por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Então, o pecado, ele mostra a nossa vergonha. O pecado, ele expõe a nossa nudez. O pecado, ele expõe aquilo que temos de pior. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Mas quando somos cobertos pela pele, quando somos cobertos pela vestimenta de perdão que Jesus proporciona para nós, nós conseguimos a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Não existe nada mais importante na vida de uma pessoa que o perdão. O perdão entre nós que somos crentes. Estou falando sobre o perdão de Deus, a vestimenta de perdão que nós precisamos. Mas entre nós precisamos de perdão e precisamos perdoar. Quem sabe você que está a me ouvir nessa manhã, você está vivendo uma amargura muito grande em seu coração. Certo pastor, ele contou que uma pessoa estava muito doente, muito enferma. Quando chegou na casa daquela pessoa, que ele orou, vários pastores já tinham passado por ali, já tinham orado pelaquela pessoa, e aquela pessoa estava com uma doença muito séria. E ele disse, quando ele vai saindo do quarto, o Senhor revela para o pastor: eu não atuei na vida dele ainda, porque lhe falta perdão. Existe alguma coisa no coração que ainda atrapalha. Todos nós precisamos, em primeiro lugar, do perdão de Deus. E em segundo lugar, já que temos esse perdão, precisamos exercê-lo, precisamos também perdoar aquelas pessoas que nos ofendem. Jesus, lá do Sermão do Monte, ele, na conhecida oração do Pai Nosso, como alguém fala por aí, a Bíblia afirma que Jesus diz: porque se vocês perdoarem a quem ofendem vocês, vocês também serão perdoados. Mas se vocês não perdoarem aqueles que lhes ofendem, vocês não serão perdoados. O perdão é algo gratificante para quem dá e para quem recebe. As nossas vestes de perdão não podem estar manchadas. Então, em todo tempo, sejam alvas, branca, cândida, límpida, plácida as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. A primeira vestimenta que precisamos tomar conta, louvado seja Deus. A primeira vestimenta que precisamos estar preocupados para não ser manchada, para ser sempre branca, louvado seja Deus. A primeira vestimenta é a vestimenta de perdão. Sem essa, nenhuma outra vestimenta fará sentido, louvado seja o nome de Jesus. Se a vestimenta de perdão, se o perdão de Cristo sobre a nossa vida, não há salvação, não há purificação, não há vestimenta de batalha, que vamos falar lá na frente. Todas as coisas perdem o sentido, porque o perdão de Deus sobre nós, quando nós somos perdoados, automaticamente nós recebemos a segunda vestimenta. A segunda vestimenta que eu quero falar nessa manhã é a vestimenta da salvação. A primeira vestimenta é a do perdão. Todo crente precisa ser perdoado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7. Ele diz assim:
Se andarmos na luz, se é um princípio de possibilidade, você pode andar ou não. A decisão é sua. Andar ou não. Se andarmos na luz, princípio de possibilidade. Como na luz Ele está, Ele, Jesus, temos comunhão, koinonia, uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica, nos lava, nos perdoa de todo pecado. Não existe pecado que você tenha feito. Você que está afastado do Evangelho, você que tem um parente que se afastou, isso causa angústia no teu coração. Você que está me ouvindo hoje e também nunca tomou uma decisão para Cristo, eu quero te dizer, Jesus perdoa o teu pecado, escreve o teu nome no livro da vida e você vai entrar na cidade santa pelas portas no dia do arrebatamento da igreja. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré, louvado seja Deus. Segunda veste, veste de salvação. A salvação é o maior presente que Deus dá ao ser humano. A salvação, sem sombra de dúvidas, arquitetada pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus. Ele diz lá em Hebreus que Ele é o autor, aquele que projetou, aquele que rabiscou, aquele que escreveu, aquele que fez tudo para que aquilo acontecesse. Segundo, Ele é o autor da nossa fé. Ele é o autor da nossa fé. Jesus, Ele é quem consumou a nossa salvação. Ele é o autor e Ele é o consumador. Ele projetou e Ele executou o projeto que Ele mesmo havia projetado. Ele fez, Ele arquitetou. A salvação é algo projetado na eternidade. Antes que houvesse mundo, havia um projeto de salvação para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Lá no livro do profeta Isaías, capítulo 61, e o versículo 10, ele diz: eu me regozijarei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de veste de salvação, cobriu-me com manto de justiça, como um noivo que se adorna com um turbante, e como a noiva que se enfeita com suas joias. Ele diz que se alegra em Deus, porque se vestiu de vestes de salvação. Então a segunda vestimenta que eu quero falar nessa manhã são as vestimentas de salvação. A salvação, ela é algo que não se consegue com as forças próprias. Tem muita gente buscando salvação por meio de obras. A Bíblia diz que, pois pela graça, Efésios 2:8, pois pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Dom, no grego donatus, presente, é um presente de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Deus é quem dá a salvação. A salvação é grátis, a salvação é de graça. Então primeiro Deus perdoa, primeiro a salvação, primeiro Deus perdoa, e a segunda veste é a veste de salvação. Tem uma parábola lá em Mateus capítulo 22, que expressa bem sobre salvação. Salvar alguém é tirar a pessoa de uma situação de morte e trazê-lo para uma situação de vida. 22 de Mateus, a partir do 9, fala sobre a parábola da grande festa de casamento. Diz que ele convidou algumas pessoas, aquelas pessoas fizeram pouco caso. Então ele mandou os servos de volta e disse: na verdade o banquete já está preparado, agora os convidados não eram dignos. 22:8. Ide pelos cruzamentos, pelas ruas e convidai para o casamento, tanto quanto encontrares. Aqueles servos saíram pelas ruas, reuniram todos os que encontravam, tanto mal como bons. E o salão nupcial ficou cheio de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, encontrou ali um homem que não se vestia de trajes nupciais. E perguntou: amigo, como entrastes aqui sem traje nupcial? Ele, porém, calou-se. Preste bem atenção. As vestes de salvação serão necessárias para que nós venhamos a nos encontrar com o Senhor no dia das bodas. As vestes nupciais são necessárias para que naquele grande dia
nome do Senhor Jesus Cristo. O dia e hora nós não sabemos, para que naquele grande dia, no dia do arrebatamento da igreja, nós possamos nos encontrar com o Senhor. As nossas vestes têm que estar límpidas. Por isso que Salomão diz: em todo tempo, em todo período, sejam alvas as tuas vestes. Não só a veste do perdão, mas também tem que estar alva a veste do perdão, a veste da salvação. Elas têm que estar intactas, íntegras, sem mancha, sem mácula, para que nós possamos ser bem recebidos e honrados pelo nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gosto de um texto que está lá em João, no capítulo 12, versículo 26. Eu falo sempre esse texto para alguns companheiros quando estão aniversariando. Ele diz assim: aquele que me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também meu servo. João 12, 26. E aquele que me servir, meu Pai o honrará. Vai ter um dia que nós vamos ser honrados pelo próprio Deus. Tem pessoas que ficam contentes, alegres, quando são honrados por homens aqui na terra. Isso é muito bom. Nos alegra o coração em ser reconhecidos por alguém. Todavia, vai ter um dia, louvado seja Deus, que lá no céu o nosso nome vai aparecer. E o próprio Jesus dará testemunho. Vai falar de mim, vai falar de você. E nós vamos ser reconhecidos naquele lugar. Receberemos de Deus o nosso galardão e entraremos para as bodas do Cordeiro. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Não manche a veste de perdão, nem manche a veste de salvação, porque o Senhor está voltando para me levar e para te levar no nome de Jesus de Nazaré. Vestes de salvação. Aquele homem percebeu que tinha uma pessoa que não estava vestida adequadamente e foi retirada daquele lugar para as trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Sem estas vestimentas, estou fazendo uma alusão à vestimenta no sentido espiritual. Sem estas vestimentas, nós não conseguiremos chegar no céu na presença do Senhor. Primeira vestimenta, vestimenta de perdão. Segunda vestimenta, vestimenta de salvação. A Bíblia fala a respeito do filho pródigo. Eu quero, se você está me ouvindo ou nesse momento ao vivo, ou depois na gravação aí no YouTube, nas redes sociais, quero que você preste bem atenção no que eu vou falar agora. Aquele moço, lá de Lucas capítulo 15, versículo a partir do 11, a forma narrada bíblica só aparece em Lucas e daquela forma. Aquele moço, ele quando deseja no seu coração sair da presença do Pai, ele pede parte de sua herança. E a Bíblia afirma que pouco tempo depois ele juntou tudo, ele não saiu na hora, ele não deixou o pai naquele momento que pediu a herança. Ele pediu a herança, o pai deu a herança, e ele ficou alguns dias ainda, não fala semanas, meses, mas ele não saiu no momento que recebeu a herança. O texto sagrado diz que quando ele pegou aquela herança, pegou tudo, pouco tempo depois, poucos dias, ele partiu para uma terra vivendo dissolutamente ali. Ele aproveitou, como o pecador diz: agora eu estou livre, sensação de liberdade para fazer libertinagem. E ele gastou tudo que tinha, viveu uma vida de prostituição. Ele, como a minha saudosa avó dizia, se esculhambou. Ele se arrebentou todo. E a Bíblia diz que quando ele não tinha mais nada, estava sem nada no fundo do poço, diz que houve naquela terra uma grande fome. Ele começou a padecer necessidades, porque quem sai da casa do pai começa a ter sensações que nunca teve, e sensações ruins. Tem pessoas que estão vivendo depressão, angústia, não sabem o que está acontecendo na sua vida. Eu sei, é porque saiu da presença do pai, saiu da casa do pai. E o texto diz que ele desejava comer alguma coisa, ninguém lhe dava nada, aí apareceu alguém. Ele disse: olha, eu tenho um emprego para você. Estou parafraseando o texto, para que todos possam compreender melhor aquilo que a Bíblia diz. E ele diz: olha, tem uma vaga ali para apacentar porcos. Você pense, um homem que foi criado numa fazenda, filho de alguém poderoso, filho de alguém rico. O texto não fala se o homem era judeu ou não, mas era
um ambiente de fazenda, um ambiente familiar de fazenda. Servos, empregado, boi, terra. Então era um ambiente rural em que se passa aquela parábola. E a Bíblia diz que quando aquele moço olha para aquela situação, apacentar porcos, até hoje em dia, no Oriente Médio, é uma humilhação. Quem toma conta de porco não pode sentar à mesa. Quem toma conta de porco não pode andar em determinados lugares. Quem toma conta de porco não pode, às vezes, entrar no santuário. Quem toma conta de porco não pode comprar em determinados lugares. Até hoje é assim naquela região. É uma humilhação. E aquele moço aceitou passar por essa humilhação. Porque o que o diabo quer é nos humilhar quando nós saímos da presença do Senhor. De pastor de ovelha, agora era pastor de porcos, louvado seja Deus. Mas ele aceita porque está com fome. E quando ele está ali alimentando os porcos, ele desejava comer o que os porcos comiam. E ninguém lhe dava. Não é permitido você comer a comida dos porcos. Em primeiro lugar, os porcos. Se sobrar, você pega. Então era uma situação deplorável. E em meio àquela situação, o filho pródigo começou a se lembrar da casa de seu pai. Estou pregando nessa manhã, quem sabe, para pessoas que precisam voltar para a casa do pai com urgência. Estou pregando para pessoas que perderam a veste de perdão, perderam a veste de salvação, mas precisam voltar para a casa do pai. Reconhece que na casa do pai tem pão, reconhece que na casa do pai tem carinho, reconhece que na casa do pai seria muito melhor tratado do que o que está sendo agora. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele moço, ele diz: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu estou aqui perecendo de fome? Ele tem uma ideia: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho, me trata como um dos teus empregados. Falar é importante, mas o mais importante que falar é fazer. Ele tomou coragem, se levantou e foi. E a Bíblia diz que quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Preste bem atenção do que eu vou falar agora. Seu pai correu ao encontro dele antes de entrar na fazenda. Seu pai foi ao encontro dele. E quando lá fora do ambiente da casa do pai, fora do ambiente da casa do pai, ele confessou. E quando ele confessou, ele disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. E o pai o perdoou. Então a primeira coisa que tem que fazer é perdoar. Depois do perdão, o pai pega, coloca anel da mão dele, traz depressa, coloca anel, coloca a sandália, traz a melhor roupa que tiver. Então primeiro Deus perdoa, Deus dá veste de salvação, e depois disso traz para dentro de casa. Louvado seja Deus. Não adianta entrar na casa do pai. Aqui eu faço uma referência à igreja, não ao céu, porque no céu não vai ter isso. No céu só entra quem estiver com as vestes intactas, mas na igreja se entra de qualquer jeito. Não adianta estar na casa do pai se você não tem veste de perdão e não tem veste de salvação. Você precisa urgente receber perdão. Nós precisamos das vestes de salvação, e nós que já temos que ter essas vestes intactas. Por causa disso é que Salomão diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, as tuas vestimentas não podem ser manchadas, e nunca falta o óleo sobre a sua cabeça. Aquele moço, quando entrou, houve uma grande festa, porque há uma alegria maior diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Deus tem marcado um encontro contigo nessa manhã. Deus tem marcado através dos hinos. Deus tem marcado através do evangelista Edmilson Marinho, que tem trazido sempre aqui, durante alguns dias, alguns anos até, uma palavra de Deus para a tua vida. O pastor, os obreiros que passam por aqui, os irmãos que pregam. Mas nessa manhã eu quero dizer algo especial para a tua vida. Deus tem preparado algo grande para você. As vestimentas já estão prontas. Basta você querer. Basta você buscar. Como é que se busca? Aceitando a Cristo como o único, legítimo e suficiente Salvador. Ele vai te perdoar, vai te cobrir com veste de perdão,
vai te cobrir com roupa de salvação, louvado seja Deus. O nome dele vai ser glorificado, louvado seja o nome do Senhor, e você vai ser abençoado e abençoada em nome de Jesus de Nazaré. O Senhor tem nos vestido com o que ele tem de melhor, a melhor veste. O texto lá em Lucas capítulo 15 não é qualquer veste. O texto faço questão em ler. Ele diz, caindo em si, aí ele diz assim: disse o pai, trazei depressa a melhor roupa. Trazei depressa a melhor veste. A melhor veste está preparada para mim e para você. A melhor veste não tem outra melhor no universo. É a vestimenta de salvação. A vestimenta de salvação é tão importante que quem veste ela só um pouquinho já tem garantia de vida eterna se morrer com ela. Louvado seja o nome do Senhor. O malfeitor da cruz, aquele homem que pecou a vida toda, mas que no final Jesus o perdoou na cruz. Jesus o perdoou e ele recebeu a vestimenta de perdão e vestimenta de salvação. Só vestiu durante pouco tempo, mas foi o suficiente para garantir a ele a vida eterna. Se nós ficarmos com a nossa vestimenta de salvação agarrada conosco, sem mancha, sem mácula, sem rasgos, sem furos, sem brechas, o Senhor, quando voltar para nos buscar, estaremos para sempre com ele. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. A melhor roupa ele tem preparado para mim e tem preparado para você. Louvado seja Deus. A terceira vestimenta que eu quero falar, estamos falando sobre: em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo e o azeite sobre a sua cabeça. Estou falando sobre vestimenta espiritual. A primeira foi vestimenta de perdão, vestimenta de salvação. Quero falar sobre a terceira vestimenta, a vestimenta de santificação e pureza. Eu anotei aqui: Deus conhece as nossas fraquezas. Ele nos ajuda a permanecermos santos e puros. Mas às vezes, as nossas vestes, quando não percebemos, as nossas vestes já estão sujas. Pastor, nossas, sim. Todo crente que anda sobre essa terra, quando ele não vigia, as vestes dele ficam sujas. Eu acho bonito aqueles pássaros, aquelas garças, aqueles pássaros brancos que andam no Pantanal, andam na lama. Aqui na nossa lagoa tem, no Mundal tem. Eles conseguem andar, a pluma dele é branca, as pernas são bem longas. E as pernas dele, quando ele voa, ele não se suja. Não suja a sua plumagem, a sua pena. Eles andam na lama com os pés, mas eles não se sujam. Aquilo é lindo. Tem como a gente andar nesse mundo, pisando nesse mundo, a gente tem que pisar, mas sem sujar as nossas vestes. Jesus, quando lavou os pés dos discípulos, naquele cenário da Santa Ceia, os banheiros eram distantes. E do banheiro, de onde se tinha tomado banho, se lavado até o local, a única parte do corpo que sujava eram os pés. Aí Jesus diz: olha, ninguém que já está limpo precisa se lavar senão os pés. Era por isso que havia o costume de, quando se sentava à mesa, tinha que se lavar os pés de que se sentava, porque os banhos eram distantes. Ali também era uma simbologia, uma tipologia, que a parte que necessita ser lavada, para que precisamos ter comunhão com o Senhor, são os pés. Precisamos ter cuidado com os nossos pés. E ele fala aqui que quando não percebemos, quando por algum motivo não vigiamos, as nossas vestes estão sujas. E o diabo sabe disso. O diabo sabe quando a nossa veste está resplandecente ou não. O diabo sabe quando as nossas vestes estão manchadas. E ele é acusador. A Bíblia diz que ele é acusador de dia e de noite. Ele não para de nos acusar. Ele não para de apontar os nossos defeitos. Os irmãos sabem que Deus, foi até falado ontem aqui no culto, que Deus, ele observa tudo, ele sabe de tudo. E quando Deus, ele falou sobre Jó, sabia também que o diabo estava de olho em Jó. E o texto, tem um texto na Bíblia Sagrada, que fala sobre o sumo sacerdote Josué. Ele estava com as suas vestes sujas. Josué, lá do livro de Zacarias, capítulo 3, versículos 4 e 5. Josué, esse Josué não é o Josué
lá sucessor de Moisés. Esse Josué, depois do cativeiro, na época de Zorobabel, que ele era o sumo sacerdote. E como sumo sacerdote, louvado seja Deus, como sumo sacerdote, ele estava com as vestes sujas. Estava ministrando no templo com as vestes sujas. E o diabo apareceu para se lhe opor. Acusou a Josué. Havia um defeito nas vestes de Josué. Aquelas vestes ali eram vestes de santificação e de pureza. Santificação e pureza nós temos que ter para que possamos ministrar, para que possamos pregar, para que possamos cantar, para que possamos louvar a Deus, para que possamos ter entendimento para adorar o Senhor. Precisamos que as nossas vestes estejam purificadas, limpas, louvado seja Deus. Vou ler o texto de Zacarias, livro do profeta Zacarias, no capítulo 3, livro do profeta Zacarias, capítulo 3, ele diz assim, 3:3. Então, Josué, usando vestes impuras, estava em pé diante do anjo. Então o anjo ordenou aos que estavam diante dele, tirai as vestes impuras. E disse a Josué, fiz com que a tua maldade seja tirada de ti, e te vestirei com vestes festivas. E eu disse, põe-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe um turbante limpo sobre a cabeça e o vestiram. E o anjo do Senhor estava de pé ali. Louvado seja o nome de Jesus. O diabo havia protestado, olha, está vendo aí? Está vendo o crente aí, ó? Está vendo o crente aí que está com a veste suja? Esse crente está assim, se fosse hoje em dia no nosso linguajar, está desmantelado, está desviado, está pecando. Essa pessoa não merece estar aí na igreja, acusando. Aí apareceu o anjo do Senhor. E quando ele aparece para resolver o problema, louvado seja Deus. Eu não sei o que está acontecendo com a tua vida, mas uma coisa eu tenho certeza, o Senhor, Ele vai aparecer no teu problema, o Senhor, Ele vai aparecer na tua dificuldade, o Senhor, Ele vai aparecer para você, mesmo que você esteja com as vestes sujas, o Senhor aparece para te renovar, o Senhor aparece para limpar, Ele aparece para trocar a vestimenta, mas você vai continuar adorando a Ele, na casa dEle, como você fazia e como você faz, louvado seja o nome do Senhor. Deus tem preparado vestimenta de santificação e de perdão e de salvação sobre a tua vida. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Ele é quem perdoa toda a tua iniquidade, quem sara todas as tuas enfermidades. Ele é quem alegra o teu coração. É Ele quem vai te resgatar e é Ele quem está comprando essa briga e está dizendo, eu não vou te perder, mas você vai ter que mudar as suas vestimentas, porque com essa você não vai ministrar na minha casa, mas eu tenho veste nova para a tua vida. Louvado seja Deus. Deus tem vestimenta nova para você. Tem coisa nova de Deus para a tua vida, para a tua família, para o teu ministério, para a tua casa. Eu não sei qual é a área, se é na área da saúde, se é na área financeira, se é na área sentimental, psicológica, espiritual. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Há um Deus no céu olhando para a tua vida e está te dizendo, o inimigo tem te acusado sim. Mas uma coisa é certa, foi eu quem te comprei com o meu sangue. Foi eu quem te comprei, foi eu quem te remi, foi eu quem te salvei. Eu morri por ti na cruz do Calvário. Eu não quero te perder. Eu estou pronto para te perdoar. Eu estou pronto para te trazer de volta. E você vai continuar caminhando como caminhava antes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Eu disse para alguém na igreja outro dia, uma pessoa falhou, cometeu algo muito sério. Estava jogando a sua vida fora. E eu disse para aquela pessoa o que eu estou pregando aqui hoje. Se o Senhor te dá veste de perdão, veste de salvação, veste de santificação, pureza, mas tem uma coisa, você tem que querer. E aquela pessoa disse, mas eu quero. Não, querer com os lábios não, querer com o coração. Deus não vê como o homem vê. Tem gente que chora dizendo que está arrependido, mas não está. Deus não vê como o homem vê. O homem vê o que está por fora, Deus vê o que está no coração. Aquela pessoa se quebrantou, chorou, aceitou a correção, aceitou a disciplina, está caminhando para o céu, foi trocada aquela vestimenta suja,
o Espírito Santo tirou, colocou outra, louvado seja Deus. Aquela pessoa está feliz, aquela pessoa está alegre, caminhando para o céu, porque a melhor coisa que tem é ter a sensação que os nossos pecados foram perdoados. Aquela mulher lá de João capítulo 8, quando ela é apanhada no ato de adultério, ali eles queriam pegar Jesus em contradição. Ali eles queriam pegar Jesus em uma palavra para condenar Jesus. Se Jesus fala que aquela mulher deveria ser apedrejada, Jesus estava sendo contra o Império Romano, porque o Império Romano não permitia que ninguém matasse ninguém. Por isso que quando eles querem matar Jesus, Pilatos diz: olha, isso é um caso de vocês. Aí eles dizem: nós não podemos matar ninguém, porque só quem autorizava a matar era o Império Romano. Todavia, se Jesus falasse não mata, ele estava sendo contra a lei. De um jeito ou de outro, eles queriam pegar Jesus. Se Jesus fala mata, apedreja, Jesus estava errado. E se Jesus fala não apedreja, Jesus estava errado também. Mas com Jesus não só tem isso ou isso. Com Jesus ele sempre vai abrir uma porta de escape para que possamos escapar por ela. Ele diz: aquele dentre vós que não tiver pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. A Bíblia diz que dos mais velhos foram saindo um por um, só ficou ele e a mulher. Ele faz uma pergunta à mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Porque os acusadores, irmãos, meus amigos, os acusadores, eles se retiram quando a presença de Jesus chega. Os acusadores, eles saem de perto quando a santidade aparece. Os acusadores, eles vão saindo, louvado seja Deus, eles vão se dissipando quando a resposta é da parte de Deus, louvado seja o nome de Jesus. Ficou ele e a mulher disse: olha, não sei, vá e não peque mais. Eu não vou te condenar também, mas vá e não fale mais, não cometa mais isso que você está fazendo, louvado seja o nome do Senhor. Então as vestimentas têm que ser purificadas, louvado seja Deus. As vestimentas têm que ser límpidas, têm que ser puras, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Primeira vestimenta, vestimenta de perdão. Segunda vestimenta, vestimenta de salvação. Terceira vestimenta, de santificação. E a quarta vestimenta, que eu quero falar nessa manhã, é vestimentas de batalha. Todo crente, ele passa pela luta. Todo crente, ele passa pela batalha. E aqui eu quero me deter um pouco mais. Talvez você esteja vivendo uma luta na sua casa, uma luta na sua vida, uma luta no seu ministério, no seu coração. Você canta, prega, participa, você é dizimista, ofertante, vai aos cultos e a luta não passa. Deus, sabendo disso, o Espírito Santo sabendo disso, ele utiliza ao apóstolo Paulo, e lá da carta aos Efésios, ele escreve algo tremendo. Quando ele escreve aos Efésios no capítulo 6 e no versículo 10, ele fala sobre a quarta vestimenta. A quarta vestimenta é vestimenta de batalha. Todo crente, ele tem que ter, além da vestimenta de perdão, de santificação, de salvação, pureza, ele tem que ter também a vestimenta de batalha. Eu coloquei aqui: Deus nos alistou em seu exército. Sendo assim, somos inimigos declarados de Satanás. O Senhor sabe que jamais conseguiremos vencer o nosso inimigo, e por isso Ele nos disponibilizou vestimentas de proteção para essa guerra. Você, eu, com a nossa força, jamais venceríamos a Satanás. Todavia, o Senhor proporciona para nós algumas vestimentas, algumas armaduras, para que possamos resistir, para que possamos enfrentá-lo, para que possamos lutar contra ele. E dentre essas vestimentas, ele manda a primeira coisa, que a gente se fortaleça. Sejam fortes, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele diz, ele começa a falar, a partir do versículo 13, 6 e 13, ele diz: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Então eu tomo a armadura, o dia mau vai chegar,
não importa o seu título, o seu cargo na igreja, o dia mau chega. Você pode ser o pastor presidente, pastor, homens de Deus, evangelista, pregador, missionário, profeta. Seja você quem for, o dia mau chega na minha vida e na sua vida. O dia mau chega e às vezes nós achamos que não estamos preparados pelo desuso da armadura que Deus nos deu. Às vezes estamos despreparados pelo desuso da veste de batalha, porque a gente só pensa nas vestes festivais. Eu gosto de vestimenta de festa. Eu gosto de vestimenta de alegria. Eu gosto de vestimenta de perdão, ou coisa boa, de salvação. Mas também temos que vestir a vestimenta de batalha. E a vestimenta de batalha pesa. A vestimenta de batalha é desconfortável. A vestimenta de batalha, ela não é tão maleável, louvado seja Deus. Alguns chegam a dizer que um soldado romano, ele carregava mais que o seu peso, 45 quilos da armadura e de toda a parafernália que ele andava em seu corpo. Pense você carregar quase um saco de cimento, andando para todo canto, tendo que lutar com o inimigo que vem na intenção de lhe matar, e você com aquele peso do seu corpo. É a vestimenta que menos gostamos de usar, é a vestimenta de batalha. Mas eu quero dizer para você, Deus vai permitir que nós venhamos a passar por algumas lutas para exercitar o uso da vestimenta de batalha. Aí ele fala: por isso tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, feito o quê? Prontificado, vestido, todo pronto, todo preparado. Estou pronto, estou. Agora eu fico firme. Ficar firme é não sair da posição. Ficar firme é não desistir daquilo que Deus colocou na tua mão. Ficar firme é não arredar o pé, louvado seja o nome do Senhor. Se o inimigo vier, você está firme e não vai sair da tua posição. Quem tem que sair é Ele, louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia diz lá no segundo livro de Samuel, capítulo 23, Davi falando sobre os valentes, os seus valentes, como os pregadores dizem, essa veio quente do céu. Diz que os filisteus, aí Davi fala, depois disso, Samar, o Ararita, não era dos filhos de Israel, ele tomou uma posição, porque os filisteus vinham invadindo o campo de lentilhas, coisa de pouco valor, mas para ele tinha valor, era a terra dele. A Bíblia diz que Deus deu um grande livramento, porque Samar pegou a sua espada, se colocou no meio daquele campo e ficou esperando os filisteus chegarem. E aí, na proporção que o exército filisteu vinha, Samar se colocou de pé, pegou sua espada, seu escudo, pegou seu aparato de defesa, conforme fala Efésios, e Samar começou a lutar, começou a defender o seu território, a sua casa, a sua família. Ele começou a defender aquilo que Deus tinha dado a ele. Ele começou a defender o seu território, ele começou a defender a sua propriedade. Porque quando nós recebemos a herança de Deus, nós não podemos permitir que Satanás tome. Quando recebemos a herança de Deus, nós não podemos permitir que Satanás venha tomar. E a posição de guerra tem que ser uma posição firme. Tem que ser uma posição de determinação, louvado seja Deus. A Bíblia diz que ele pegou e começou a batalhar. Não conta quantos homens morreram. Ele sozinho se colocou no campo, começou a lutar e Deus deu um grande livramento. O que me chama a atenção é o campo de lentilhas. Valia nada, pastor Marinho. Pouco valor, coisa de pouco valor. Mas o que está por trás daquele campo de lentilha? Eu posso ser pobre, eu posso não ter muita coisa. Aquilo que eu tenho pode ser pouco, mas foi essa porção que Deus me deu. Eu tenho que defender aquilo que Deus me deu. Por trás daquele campo de lentilha tinha uma casa, tinha esposa, tinha filhos. Defenda a sua família. Defenda aquilo que Deus te deu. Teu ministério, você acha, eu só faço isso na igreja, não apareço muito, não. Igreja não é local de aparecer. Igreja é local para adorar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem dado coisa na tua mão. Proteja a tua família, proteja a tua casa. Luta com as armaduras que Deus te deu. E o Senhor vai operar um grande livramento na tua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Então ele se colocou de pé.
defendeu. E Davi elogia ele, diz: e Deus promoveu naquele dia um grande livramento. Então tem que estar firme na posição. Aí o versículo 14 diz: portanto, permanecei firme, trazendo à sua volta a cintura, a verdade, e vestindo a couraça da justiça. A couraça para proteção, couraça para que os nossos membros, nosso peito, nosso coração, não venha a ser atingido por Satanás. Tem muitas pessoas que estão hoje me ouvindo, que foram atingidas por Satanás. Muitas pessoas que estão me ouvindo que foram prejudicadas por Satanás, porque deixaram seu coração ser atingido. Louvado seja Deus. Conversando com alguém essa semana, disse: eu não tenho forças mais para voltar. Eu não vejo mais graça. Aí eu brinquei com aquela pessoa, disse: olha, igreja não é local de fazer graça. Igreja é local para a gente se preparar para ir para o céu, não é local de fazer graça. Ela disse: pastor, eu estou dizendo no sentido... E eu disse: eu estou brincando com você, eu entendo o que você está falando. A graça que você fala é que você perdeu a paixão. Você perdeu o primeiro amor. Você perdeu a vontade de cultuar a Deus, porque o teu coração foi atingido. Então a couraça da justiça para proteger, louvado seja o nome do Senhor. Calçado os pés na disposição do evangelho da paz, usando principalmente o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui eu quero fazer um adendo, louvado seja o nome do Senhor. Eu anotei aqui que resistir no dia mau é resistir no dia do embate. Resistir quando tudo está dando errado. Resistir no dia mau é resistir quando nós não pensamos que vamos conseguir. Às vezes tem batalha que não vem ajuda. É só você, Deus e os inimigos em volta, louvado seja Deus. Quando Samar, ele ficou na posição do campo de lentilhas ali, ele não disse: eu vou esperar, eu vou fazer isso, não, eu tenho que lutar. Tem coisa que não dá tempo. Tem luta que não dá tempo. Você tem que estar preparado. A vestimenta de batalha tem que estar pronta, tem que estar tudo organizado, para que no dia que eu precisar usar, ela esteja na minha disposição para eu utilizá-la. Louvado seja o nome do Senhor. Me faz lembrar agora, estávamos em um determinado lugar e alguém ligou para nós quase 2 horas da manhã. E eu ia trabalhar no outro dia, muito cedo, me acordo muito cedo para ir trabalhar. E já era de madrugada, quase 2 da manhã, alguém ligou. Disse: pastor, a pessoa chorando, vem aqui em casa. Eu disse: agora, as pessoas chorando, o que aconteceu? E disse: olha, a pessoa está aqui, enfurecido, parece que está endemoniado, não respeita ninguém, já deu pancada aqui em todo mundo. Eu disse: eu vou para ir fazer o quê? Já deu pancada em todo mundo aqui, tá? O caso está sério, vem aqui em casa. E eu fui. E quando cheguei lá, não era demônio, irmão, mas ele estava sendo usado por ele, não estava possesso, mas era uma pessoa que estava sendo influenciada pelo demônio. E aquela pessoa disse para mim: aqui eu não respeito ninguém. Eu disse: respeita. E começamos a conversar. E quando eu percebi, Satanás tinha conseguido atingir a parte principal, era a cabeça. O capacete da salvação, ele serve para proteger a cabeça, a parte mais vulnerável do nosso corpo. É na cabeça que estão os olhos, é na cabeça que estão os ouvidos, é na cabeça que está a boca. Todo pecado que uma pessoa comete, ela comete começando pela cabeça. Porque todo pecado ele só vem por 2 formas: ou pelo aquilo que você vê, ou pelo aquilo que você ouve. Não existe, a pessoa viu, ouviu, pensou, desceu o coração, acabou. Então, a parte mais vulnerável, você veja que Elias, depois de orar a Deus e cair fogo do céu, Israel gritou: só o Senhor é Deus. Um avivamento tremendo, louvado seja o nome do Senhor. Mas depois que ele ouviu o que Jezabel disse,
Então uma palavra pode fazer com que a pessoa caia, pode derrubar um profeta. Uma palavra pode derrubar um pastor, um pregador. Uma palavra desanimou Elias ao ponto dele entrar em depressão e entrou numa caverna e preferiu a morte. Senhor, isso aqui é muito sério. Você que está me ouvindo em casa, quem sabe uma palavra te desanimou. Uma palavra matou a sua vida. Uma palavra arrebentou com você. É por isso que é importante o capacete da salvação. O capacete ele tem uma importância tremenda. Porque quando se atiram pelas costas, a couraça protege, mas não temos olhos por trás da cabeça e às vezes o nosso inimigo é covarde, atira pelas costas. E o capacete protege tanto a parte de trás da cabeça, como também a nuca, louvado seja o nome do Senhor. As grandes empresas na área industrial, trabalham na área industrial, nós trabalhamos com capacete, porque pode ser que inadvertidamente caia alguma coisa sobre a nossa cabeça, e caindo sobre a cabeça estamos protegidos, louvado seja Deus. Então o capacete ele tem a função de proteger aquilo que é mais vital no nosso corpo. É por isso que diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que o Senhor Jesus Cristo, Ele nos conserve, como disse Salomão, em todo tempo, sejam alvas as tuas vestimentas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Não vamos falar sobre o óleo hoje, outro dia a gente fala, mas sobre vestimenta. Hoje, em todo tempo. Pastor, e a sua? A minha também. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. E o grande pregadorzão precisa ter as vestimentas. Eu ouvi de um grande pregador, tem vídeos dele na internet, ele mesmo conta, que ele chegou em um determinado lugar, depois que ele pregou, que Deus o usou poderosamente, ele abriu a boca, pastor Marinho, e disse: Deus verdadeiramente precisa de mim para fazer essa obra aqui. E quando ele entrou lá no hotel, chegou uma mulher, uma camareira, e ele pecou, era uma prostituta, ele pecou com aquela mulher, foi disciplinado, foi envergonhado. E tem um vídeo dele aí pedindo perdão. Ele confessa o pecado para todo mundo, pede perdão a todo mundo. Muito conhecido, isso foi há décadas atrás, muito conhecido, pedindo perdão, porque a glória é de Deus. E Deus não dá a glória dele para ninguém. Ele reparte um pouco da glória dele conosco, nos adverte, nos dá presente como essas vestes, porque ninguém tem só uma veste, irmão. Toda pessoa tem mais de uma veste. Pode ser pobre como for, mas tem mais de uma. Tem mais de uma. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, no plural. E nunca falta o óleo sobre a tua cabeça. Eu queria fazer um convite especial nessa manhã para você que está a me ouvir, onde você estiver agora. Coloca aí, eu aceito. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, coloca eu aceito. Jesus, ele está disposto a te dar todas essas vestimentas. Pastor, e se eu pedir perdão dos meus pecados hoje? Então hoje mesmo, agora, nesse instante, você já recebe vestimenta de perdão, vestimenta de salvação. Você vai passar no processo da justificação, regeneração. A santificação na vida de alguns é um processo mais rápido, na vida de outros é mais lento, depende de pessoa para pessoa. E você também vai receber veste de batalha, louvado seja Deus. Então onde você estiver, avisa aí no chat, diga: eu aceito, eu recebo, em nome do Senhor Jesus Cristo.